o leite é inflamatório, o Isso. glúten é inflamatório, a carne vermelha dá câncer. Então, veja o tanto de informação. E eu entendo esses pacientes. É um momento delicado. E você é bombardeado de informação. E você quer ser curado. Então, o que você vai fazer? Tudo que estiver ao seu alcance. Então, quando o paciente chega pra mim, eu acho isso muito engraçado. Ele chega pra mim e ele fala assim: eu não queria vir aqui. Eu falo, por quê? Ele fala, porque eu sei que você vai tirar o meu leite, você vai tirar o meu pãozinho, você vai tirar tudo que eu gosto. Eu falo, não, é o contrário. Eu quero que você coma. Eu só vou tirar se estiver te fazendo mal. Se você for intolerante, se você tiver alguma alergia, aí sim a gente vai tirar. O doutor falou que eu tinha que ter vindo há 6 meses atrás. Mas eu não vim, porque eu sabia que você ia tirar tudo. Eu falei, não. E você sabe que essa coisa do açúcar, né? Olha que engraçado. A pessoa tira o açúcar e usa um adoçante altamente químico. E usa assim 12 gotas. Eu falo, gente, é melhor você usar uma colher de açúcar do que usar 12 gotas, então, de adoçante. Exato. É o equilíbrio, né, que a gente sempre fala. Bem-vinda, bem-vindo a mais um CDMcast, o podcast do Centro de Doenças da Mama. Hoje, aqui, vamos falar sobre alimentação para pacientes oncológicos, mas eu tenho certeza que mesmo quem não faz tratamento oncológico ou não fez, vai se interessar, porque a gente vai falar de saúde, acima de tudo. E para o programa de hoje, para o episódio de hoje, nós temos aqui de volta a doutora Karina, do CDM, Karina Anselmi, e também a Jennifer Andreghetto, né, Jennifer? Isso. Que é nutricionista. Então, para começar, assim, eu quero jogar aqui para nós um tema, né? Hipócrates, lá quase 2.500 anos, disse que o remédio deveria ser o alimento e alimentos o nosso remédio. Tá certo? Dá para dizer que ele estava super antenado, em dia? O que vocês acham? Eu acho, Vanusa, que essa frase nunca foi tão atual, né? Acho que é hoje, e cada vez mais a gente vem vendo, né, Jennifer, publicação assim, de vários artigos, trazendo à tona isso novamente, o quanto a alimentação é importante, o quanto a alimentação hoje pode ser um remédio na vida das pessoas. É verdade, eu falo que hoje as pessoas estão chegando no meu consultório e elas querem virar astronauta, eu brinco. Elas querem viver à base de cápsula e pó. Então, às vezes eu falo, vamos melhorar essa alimentação, colocar mais verde, mais frutas. E eles falam, mas não tem uma cápsula que eu possa tomar? Para não ter que comer a comida de verdade. Então, veja, realmente, hoje em dia, essa frase faz mais sentido do que nunca, assim. Então... tá atual. Hipócrates, 2.400 anos lá atrás, sabia de tudo. Sim. Não é à toa que ele é o pai da medicina, né? Exatamente, né? E você sabe que, pegando esse gancho do Hipócrates, eu li um livro esses dias, Jennifer, não sei se você já leu, chamado Outlive, do Peter Attia. Ele é um oncologista que teve um infarto, super jovem. E ele escreveu justamente falando isso sobre a medicina antiga e que é a medicina que a gente vive hoje, que o paciente ele vem, ele quer, na verdade ele já vem buscar o tratamento, mas ele não é protagonista da sua vida. Então ele não, ele está acostumado a tratar e os médicos estão acostumados a tratar, a não prevenir, né? E ele pega muito nessa questão de alimentação como prevenção, né? Não só para câncer, mas doença cardiovascular, as doenças neurodegenerativas, tudo que, ainda mais com toda essa longevidade que a gente tem atingido. Agora, as mães sempre estiveram muito certas, né? Que as mães sempre disseram para os filhos assim, coma salada, coma verdura, fruta. Exato. Deixa esse salgadinho de lado. Exatamente. Hoje eu sinto isso na pele. E como nutricionista me cobro mais ainda, né? Então, mas hoje é difícil, gente. Assim. Então, você vai no supermercado, é uma gama de alimentos industrializados e preços muito... Sim, altos, né? Assim, então, de orgânicos hoje, você vê, o preço de orgânico, claro, melhorou muito, mas ainda é caro, não é toda a população que tem acesso. Então, você vai no mercado, você acaba optando pelo que é mais barato, não adianta. Né? Então, um pacote de salgadinho... é muito mais barato, às vezes. E prático. Exatamente. Todo mundo quer buscar praticidade. Mas, às vezes, as pessoas não sabem, né? Porque eu lembro que eu cometia
um horror para mim. Hoje é um crime terrível. Eu mandava de lanchinho para os meus filhos uma caixinha de suco pronto e um bolinho daquele tipo pronto assim também, sim, né? Sim. Que era prático e eles gostavam e eu achava que tudo bem. Hoje, nossa, os meus netos, se uma nora fizer isso comigo, eu vou ter um troço. É aquela frase, aquela famosa frase, né? Desembale menos, descasque mais. Então hoje a gente tem muito mais esse de ler rótulo, ensinar o paciente a ler rótulo, coisa que a gente não tinha costume antes. A gente está conversando aqui e eu lembro que a doutora Karina é mastologista e doutora em biotecnologia, né, doutora? Isso. Acho tão legal isso. Moderno. A Jennifer é nutricionista especializada em oncologia, né? E faz também mestrado, você está fazendo? Faço mestrado em bioética. Bioética, olha que bacana. Então, agora, o paciente, indo diretamente para o paciente de câncer, né? A alimentação acho que é um dos grandes desafios do tratamento, porque tem aquela coisa de paladar metálico, ou então de você fazer feridinhas na boca. Como é que é isso em consultório para vocês? Manejo de sintomas, né? Que é o que mais pega a gente ali. Então, é que nisso traz outras várias coisas. Então, por exemplo, a gente sabe que um paciente que consome uma quantidade correta de proteína tem menos sintomas durante a quimioterapia. Então, a gente bate muito na tecla hoje do consumo proteico desse paciente. Então, a gente vem dos congressos com trabalhos muito bons sobre o consumo proteico desses pacientes. Então, que acaba entrando no manejo de sintomas. Então, quanto o paciente mais forte for esse paciente, menos sintomas ele tem. Mas, realmente, a nutrição ajuda muito nessa parte de manejo. Então, de enjoo, de xerostomia, então, de falta de apetite, de obstipação, de diarreia. Então, a gente tem várias dicas que ajudam muito os pacientes. Doutora, isso tudo é consequência desses sintomas que a Jennifer falou, são sintomas principalmente da quimioterapia, né? Sim, principalmente da quimioterapia. Ela que realmente vai trazer esses efeitos de alteração de paladar, às vezes até perda de peso, às vezes ganho de peso, né? A gente vê muito isso na paciente oncológica feminina que está tratando câncer de mama, e é muito importante. A gente já procura, né, Jennifer, orientar essa consulta com a médica nutricionista antes de começar o tratamento, para ter o antes, o durante e o depois. E aí faz muita diferença. Para câncer de mama, 80%, 90% das pacientes, elas ganham peso durante o tratamento. E isso é muito difícil para elas, principalmente, porque é uma mudança corporal, né? Mais uma, né? Mais uma, isso que eu falo. Então, mais uma mudança corporal. E eu falo que nós, mulheres, na verdade, nós fazemos muito isso, que é assim, eu já tô passando por tudo isso, por esse tratamento, perder o cabelo, e eu vou comer, porque eu mereço, né? E é isso que a gente tenta ajudar elas. Claro, a gente não pode ser, assim, radical. É uma vida fazendo daquela forma. E então a gente vai um passinho de cada vez ali, sabe? Mas é difícil. Controlar o impulso e a vontade quando você tem a ansiedade, quando você já tem tanta restrição na tua frente, né? Quer dizer, muitas mulheres não conseguem trabalhar ou passam mal, tem enjoo, e aí quando ela tá bem, quer comer? Quer comer. Um prazer. Pelo menos um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Como você falou, elas acham que merecem e merecem, né? Só o importante é essa orientação. E aproveitando, Jennifer, a gente falando dessa questão da necessidade de ter mais aporte proteico durante a quimioterapia, o que você me diz desses whey? Não sei se posso falar, agora eu já falei. Pode, whey, não é marca. Whey, esses suplementos. A creatina. É indicado, não é indicado? Então, assim, gente, tem que cuidar muito, porque a gente tem o Google hoje, né? E eu falo muito, o Google, ele ajuda muito em algumas coisas, mas ele atrapalha muito também. O Dr. Google. O Dr. Google. Então, eu tenho pacientes que param de comer qualquer tipo de proteína. Então, a proteína animal, normalmente. Então, leite, a carne, o ovo. E, querendo ou não, a gente tem os suplementos ali na nossa mão para ajudar. Então, um paciente que tá muito enjoado e não consegue comer carne, porque acontece bastante, às vezes ele mesmo procura no Google e ele mesmo se suplementa, o que acontece muito hoje. A suplementação, quando bem utilizada, dependendo do paciente, é muito bem-vinda. Mas deve ter uma quantidade que você tem que ser orientado. Exatamente, o que eu ia falar agora. Então, por exemplo, a creatina.
que tá super na moda, né? A creatina, gente, ela não é indicada para todos os pacientes. E eu tô pegando os pacientes, todos eles usando e viram no Google e compram qualquer marca e usam qualquer quantidade. E nós temos hoje artigos e estudos que estão trazendo pra gente que alguns tipos de tumor usam a creatina como fonte de energia, como alimento, né? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a gente continua usando a creatina, por exemplo, para alguns pacientes, mas depende muito do estágio do tumor, depende muito se é um tumor metastático. Então, a gente cuida muito. Então, para a saúde muscular, o whey protein é ótimo. Nós temos artigos científicos muito robustos com o whey protein. Então, uso bastante o whey para os pacientes, mas não é para todo mundo. Então, tem muito paciente que eu consigo aporte proteico com alimentação. Sim. E a nossa preferência vai ser sempre a alimentação, que é a nossa via natural. Que é natural, né? Exatamente. E tudo que passa pela indústria já tem ali alguns outros componentes. Processado, ou tem um aromatizante, um corante, né? Que são substâncias que a gente procura evitar, porque sabe que podem ser, né, carcinogênicas. Então, realmente, a alimentação quanto mais natural, melhor, né? Sim. E assim, hoje a gente vê que os pacientes, eles se autossuplementam demais. E isso é perigoso. Tem alguns suplementos, inclusive, que podem interferir na quimioterapia, na ação da quimioterapia. Principalmente esses suplementos vitamínicos. Então, algumas vitaminas não são recomendadas durante Chega a esse ponto. Sim. E a gente pega, às vezes, quando veio a pandemia, tinha muito da vitamina D, Sim. né? Então, para imunidade, eu pego pacientes que tomam 50 mil unidades de vitamina D por dia. E você pergunta para eles assim, tá, mas e quem que te passou? Quem recomendou? Não, eu comecei a tomar sozinho. Eu fui lá na farmácia e comprei. Gasta dinheiro, joga um monte no xixi, né? Vai embora o xixi e ainda pode fazer mal. Eu vejo, é um grande problema. A gente tem hoje, existe a nutrologia, além da nutrição, né? Que é uma área maravilhosa. Inclusive, eu fiz uma pós em nutrologia porque eu adorava assim, estudar essa parte de nutrição para complementar o atendimento das pacientes. Mas surgiu uma onda um pouco perigosa, né? Onde, eu digo, os pacientes chegam saudáveis e saem doentes, porque eles começam a procurar um monte de defeito nos exames, fogem daqueles valores de referência, tentando ter que suplementar tudo, né? Não sei se você vê. Sim, muito. E eles chegam com suplementos, assim, com prescrições de suplemento absurdas. Então, cada vez mais isso está acontecendo, de chegar o paciente no consultório com uma suplementação, assim, cheia de vitaminas minerais desnecessárias e que naquele momento vão fazer mal para o paciente, vão atrapalhar no tratamento oncológico. Isso é muito sério, né, gente? Muito sério, sim. Então, acontece bastante, por isso que é importante se tratar com profissionais que são especialistas em oncologia, né? Que estão ali por dentro do que acontece hoje, para não acontecer isso. E você sabe que nem só a suplementação, né? São chás que as pessoas às vezes garrafadas. Então, um chazinho que parece que não vai ter nenhum efeito e tem, não tem? Sim, então, por exemplo, teve uma época que estava muito na moda o chá da folha da graviola. Sim. Né? E ela é tóxica, E ela né? é tóxica, exatamente. Então, tem muitas plantas que têm uma toxicidade e a gente não... E a gente acha que é simples. Então, por exemplo, a gente tem alguns estudos que mostram a camomila com tamoxifeno. Então, veja... brincando. Uma planta super simples. Sim. Então, que todo mundo tem o chazinho em casa. Então, não deve tomar chá de camomila. A gente evita. Né? Então, claro, a gente fala, é um estudo ali, tudo, mas, bom, vamos evitar. Vamos tomar erva doce, vamos tomar hortelã. Então, tem chás que são seguros? Sim. Mas tem alguns chás que a gente tem que cuidar, não adianta. Então, sempre tem aquele vizinho que chega com aquela folha que curou o câncer da avó. E eu nem sabe de onde que veio aquela folha. E aquela folha, às vezes, é tóxica. Então, em vez de ajudar... E além disso, também tem aqueles que abandonam um tratamento convencional para seguir a garrafada que veio lá da Amazônia e tal. É muito perigoso isso, né, gente? Sim. Eu trabalhei anos no hospital e eu peguei pacientes extremamente desnutridos porque tiraram todo o açúcar, todo o carboidrato da alimentação, porque o tumor se alimentava de açúcar, de carboidrato. Sim. E o carboidrato, gente, é a fonte principal de energia pra gente, para todas as nossas células. Então, tem que cuidar com diminuir o carboidrato simples, então o açúcar refinado, o pão branco, a bolacha, e
tirar tudo da alimentação. São coisas diferentes, exatamente. Né? A radicalização, né? Isso. A gente tem que evitar a radicalização, né? O pão integral, não que comer um macarrão com arroz vai alimentar o tumor, não é isso. Então, a gente tem que cuidar muito, porque hoje, eu falo isso para o paciente, tudo alimenta o tumor. Não adianta. Então, o paciente não come mais nada. Sabe o que eu falo? O tumor, na verdade, ele tem vida própria. Exatamente. É verdade. Né? Ele tem o seu mecanismo de crescimento. Não é o açúcar que você come. Claro, comer açúcar em excesso, né? Como a Jennifer falou, esse açúcar refinado. Isso vai te trazer um aumento da resistência à insulina, vai mudar o teu metabolismo, você vai ganhar peso. E esses são fatores que podem ser desencadeadores de um câncer, mas não que você fez o diagnóstico do câncer, corta o açúcar, né? Exatamente. O câncer não alimenta. O leite é inflamatório, o glúten é inflamatório, a carne vermelha dá câncer. Então, veja o tanto de informação. E eu entendo esses pacientes. É um momento delicado. E você é bombardeado de informação. E você quer ser curado. Então, o que você vai fazer? Tudo que estiver ao seu alcance. Então, quando o paciente chega pra mim, eu acho isso muito engraçado, ele chega pra mim e ele fala assim, eu não queria vir aqui. Eu falo, por quê? Daí ele fala, porque eu sei que você vai tirar o meu leite, você vai tirar o meu pãozinho, você vai tirar tudo que eu gosto. Daí eu falo, não, é o contrário. Eu quero que você coma. Eu só vou tirar se estiver te fazendo mal. Se você for intolerante, se você tiver alguma alergia, aí sim a gente vai tirar. Então, veja como é, né? O paciente, ele chega com medo no consultório. Já com preconceito, né? Eu tinha que ter vindo aqui O doutor falou que eu tinha que ter vindo há 6 meses atrás. Mas eu não vim, porque eu sabia que você ia tirar tudo. Falei, não. E você sabe que essa coisa do açúcar, né? Olha que engraçado. A pessoa tira o açúcar e usa um adoçante altamente químico. E usa, assim, 12 gotas. Eu falo, gente, é melhor você usar uma colher de açúcar do que usar 12 gotas, então, de adoçante. Exato. É o equilíbrio, né, que a gente sempre fala. E, ao mesmo tempo, a gente vê ao contrário, né? Se o paciente, às vezes, ele descobre, lê qualquer matéria, meio desinformado, que tem uma alimentação que previne o câncer. Aí ele vive em função daquele alimento. E a gente vê isso o tempo todo. Toda vez, uma época é o orégano, outra época é a cúrcuma. Eu falei assim, gente, não tem nenhum alimento que vai prevenir, único que vai prevenir o câncer e nenhum alimento único que vai curar o câncer. É o prato colorido ali, eu falo os adereços que vão te fazer bem, né? O tratamento do câncer, ele é fazer o básico bem feito. Então, o que a gente tem hoje na oncologia? Quanto mais colorida, quanto mais variada, quanto mais natural a alimentação desse paciente, melhor esse paciente vai estar no tratamento. Agora, Jennifer, é comum também você perder a vontade de comer algumas coisas. Por exemplo, carne. Nem sempre ela é bem recebida quando você está em tratamento. E aí, o que dá para colocar no lugar, além de suplementação? Quais os alimentos ricos, por exemplo? Feijão. Tem mais alguma coisa que você possa colocar? Sim, então eu falo, a gente sempre conversa com esse paciente, porque um paciente que para de comer, às vezes ele também come uma quantidade muito menor. Então, quando eu uso a proteína vegetal, por exemplo, que é leguminosas, né, a gente aumenta um pouquinho a quantidade. Então, a gente dá preferência, às vezes, para a proteína animal. Então, aumento ali a quantidade do ovo, aumento ali a quantidade do leite, derivados. Então, leite, iogurte, queijo, às vezes sem lactose, uma digestão um pouco mais facilitada. Então, eu falo, a proteína que está na carne é a mesma proteína que está no ovo, é a mesma proteína que está no leite e derivados. Você não consegue comer carne? Vamos achar outra alternativa. Jenny, mas eu não tomo leite e não como ovo. Então, vamos aumentar a leguminosa. Vamos colocar um whey protein. Então, tudo a gente consegue adaptar, exatamente. Então, não é só a carne que tem proteína. E quando eu falo carne, os pacientes às vezes falam é carne vermelha. Eu falo, não, gente, quando eu falo carne, é carne branca, é carne vermelha. A proteína que tem na carne do boi, tem na carne tem no peixe, tem na carne do frango. E tem no porco. Então, assim, não consigo comer carne vermelha, ok. Vamos fazer uma tilápia que não tem gosto de nada, que eu brinco, né? Tilápia não tem gosto de nada. Falo, você assa ali a tilápia, não tem gosto de nada, né? E você come um filé de tilápia, vai ter uma quantidade muito boa de proteína. Você falou, você assa. Melhor que seja assado do que frito, por exemplo? Tem paciente meu que fala assim, eu consigo comer frito. Eu falo, ok, bom. Se você só consegue comer frito, então vamos... Mas a gordura não enjoa? Isso também? Que eu falo, então vamos diminuir a gordura. Vamos só colocar ali na panelinha teflon um pouquinho de azeite, uma manteiguinha que você gosta, então que seja. E aí vamos dar uma fritadinha ali. Então tudo a gente adapta.
Então, eu falo isso. Tem paciente que chega pra mim durante aqui e me fala, Jennifer, eu só consigo comer azeitona, porque é salgado. E eu vou dar o que pra esse paciente? Não como azeitona, tem muito sal. A gente adapta. Fala, ok. Então, que tal a gente tentar uma salada e pôr essa azeitona dentro da salada? Um arrozinho com azeitona. Exatamente. A gente vai ter que adaptar, não tirar, mas adaptar. Então, eu adoro comer Doritos, que é péssimo. É um veneno, Doritos. Veneno. Mas ok, tem um gosto mais forte, né? Mais temperado. Fala, ok, então, que tal a gente fazer uma noite mexicana? Doritos com carne moída. Um abacate. A gente põe um pouco... Exato, uma guacamole. A gente põe um pouquinho mais, assim, de carne, um pouquinho só de Doritos no cantinho. Então, tudo a gente adapta. A gente tem que adaptar. Mas é interessante, né? Que a consciência de ficar mais saudável também deve aumentar no paciente, não? Eu acho que é um divisor de águas, Vanusa. Eu percebo, assim, não são todos, não, né? Claro. Mas eles procuram ter uma qualidade de vida melhor depois do diagnóstico, assim. Procuram. Eles têm muita resistência em procurar um nutricionista. Muito. A gente sabe que às vezes é cara a consulta com o nutricionista, a gente consegue pelo convênio raramente, mas consegue, né? E principalmente paciente que de assistência única de saúde, essa tem mais dificuldade. Mas eles tentam mudar de alguma maneira, por um tempo pelo menos, né? Sim. Por um tempo, e não só na parte de alimentação, mas também eu vejo assim, a atividade física, elas procuram, veem que elas precisam procurar, porque sabem que isso é um fator, inclusive, que pode aumentar o risco de recidiva, né? Paciente hoje que está acima do peso, está sobrepeso, ela tem um risco maior de recidiva do câncer. Então, estar no seu peso adequado e fazer atividade física faz parte do tratamento hoje. Sim. Eu falo, a base do tratamento é atividade física e alimentação, porque a gente não consegue fazer nada bem feito, né? Se a gente não tiver a base ali. Sim. A gente não consegue equilibrar. Então, eu falo, a base é a atividade física e alimentação. Então, a gente sabe hoje que paciente que faz atividade física e consome bem proteína, vitaminas e minerais, é um paciente que tem um desfecho muito melhor, né? Então, a gente tenta entrar dentro da cabeça do paciente e falar isso pra ele, porque não adianta só comer proteína e não fazer atividade física. E agora, quando a imunidade cai muito e aí a pessoa tem aquelas feridinhas na boca, mucosite, né? Como se alimentar numa situação dessa? Então, a gente fala tentar não ir aos extremos. Então, nem muito gelado, nem muito quente, para não ferir mais ainda essa boca. Preferir alimentos pastosos, porque o pastoso fica menos ali, né, em contato com essa mucosa. A gente tem medicamentos específicos hoje. A gente tem o bochecho com chá de camomila, o chá de melissa, que acalmam essa mucosa, que ajudam bastante. Então, a gente fala para evitar frutas ácidas, que assim, elas ajudam muito nas náuseas, mas ao mesmo tempo pioram a mucosite. Então a gente tem que cuidar com isso. Enquanto tá com mucosite, evita, depois tá liberado. Põe umas gotinhas de limão, né? Então a gente ali no tratamento a gente pede para evitar frutas ácidas para não machucar uma mucosa que já tá sensível. Sim. Né? Mais umas gotinhas de limão a gente libera, né? Um suquinho ali diferente a gente libera, o suco verde que eles amam. Sim. Né? Eles adoram o suco verde e a gente libera. Eu até peço para tentar não coar o suco, para ter bastante fibra. Isso. Mas a mucosite é difícil. Mas o suco verde, ele ajuda na tua imunidade? Então, ele ajuda, porque, claro, principalmente se você não ficar passando ele ali na peneira, porque senão você deixa toda a fibra ali, não adianta. Mas sim, porque, veja, você usa vegetais verdes escuros, que ajudam muito na imunidade. Então, a gente usa sempre ou limão ou suco de laranja. Peço para usar suco de laranja lima, que é menos ácida. A gente sempre usa uma cenoura, uma beterraba. Então, sim, só vai agregar. A imunidade, ela precisa de uma alimentação colorida. E eu falo isso para os pacientes, às vezes eles chegam no consultório e falam, minha imunidade está baixa, o que eu posso comer para a imunidade subir? Qual alimento? Então, não existe um alimento que faça a imunidade subir. Às vezes é o tratamento, né? É um tratamento que é forte e faz a imunidade baixar. Mas quanto melhor você se alimentar, mais rápido essa imunidade vai subir. Legal. Então, isso é importante. E tem uma questão também que é a falta de saliva. Né? É bem comum. Como lidar com isso? Porque fica difícil de comer quando você não tem saliva.
Aí você vai procurar o quê? Coisas que sejam molhadinhas e tal, mas nem sempre é o saudável. Às vezes é uma coisa pronta, um sorvete. Sim. Né? Uma coisa que na verdade também é doce e é agradável ao paladar de quem já está perdendo o paladar, né? E não é todo paciente que pode comer coisa gelada. Depende muito do medicamento que está usando. Ah, é? Então tem paciente que não pode comer sorvete. Então não dá pra dizer, tá com enjoo, toma um sorvete de limão. Não. Ai, meu Deus. Porque tem alguns medicamentos que a gente não pode usar gelo, assim, né? Então a gente pede o paciente evitar. Mas, quando o paciente pode e tá com a boca bem seca, a gente sempre fala pro paciente, faz gelinho. Gelo de chá de hortelã, põe raspas de gengibre, que o gengibre ajuda muito no enjoo e nessa sensação da boca mais seca. E aí tá com a boca seca, pega esse gelinho e fica chupando ele. Porque às vezes é aquele paciente que toma aquele copão de água, a boca continua seca, enche a barriga de água e não consegue comer. Então a gente fala, calma, faz o gelinho, toma água, que é importante, e vai chupando o gelinho, porque ele vai derretendo devagar e vai dando a sensação de que você tá, né, com essa mucosa mais hidratada. Não precisa aumentar o consumo de água no dia, ao longo do dia? Depende muito do paciente. Então, às vezes tem paciente que chega, né, com a boca bem seca, e já é um paciente que consome uma quantidade de água bem alta. Mas tem paciente que chega, você vai lá, consome 500 ml de água, que é muito pouco. Um paciente de 100 quilos, às vezes, consome lá 500 ml de água. Eu falo, olha, não tem como, vamos ter que aumentar. Desidratado. Sim, a gente precisa aumentar essa água. Então, daí, aumentando a água já ajuda. Mas tem paciente que já toma 2 litros de água, 2,5 litros de água por dia. Eu lembro que eu conheci uma pessoa que estava fazendo quimioterapia e alguém disse, olha, aumenta a ingestão de água que te ajuda a eliminar a parte tóxica e tal, não sei o quê. Aí, o que a pessoa fez? Tomou 2 litros de água de uma vez só. Teve uma distensão abdominal, muita dor. Náusea, porque tomou muita água, aí piora a náusea, vomita mais. O excesso, mais uma vez, né? Podendo trazer algum prejuízo. Falo, é importante tomar água, mas não adianta você tomar lá 4, 5 litros de água, às vezes, sendo que aí você enche a barriga de água e daí você não consegue comer. Fica com a barriga daquele tamanho. Então, calma, é devagarzinho, ao longo do dia, ao longo do dia. Vamos lá usar as garrafinhas para contar quanto você tá tomando. Então, isso facilita. E como driblar aquela vontade de comer doce, de comer coisa mais salgada? Na mama, principalmente, a gente tem muito isso. Os pacientes comem muito doce. A vontade de carboidrato que a gente fala. Então, é aquela paciente que chega pra gente e fala assim, eu tenho muita vontade de comer pão, macarrão, bolo, sonho de padaria, sabe? Aquela paciente que fala assim pra gente. Que sonho! Exatamente, que sonho. Então, eu tento sempre ensinar receitinhas. Então, doces, mas que agreguem alguma coisa. Então, a panquequinha de banana, por exemplo, usando uma banana bem madura, que fica mais docinha, colocando um pouquinho de mel em cima, que o mel é um poderosíssimo anti-inflamatório. Então, um mel, claro, tem que cuidar, não pode ser mel sem rótulo, tem que ser um mel de origem, né? Sim, que passe pela fiscalização. Exatamente, tem que cuidar muito com isso. Então, não pode ser mel que vende ali na estrada, a gente tem que cuidar muito com isso. Então, a gente consegue trazer esse doce para essa paciente, mas que esse doce seja nutritivo, né? E driblar um pouco essa vontade de comer. E a panquequinha daí faz com farinha branca? Não, ou aveia, ou psyllium, porque o psyllium ajuda muito no intestino. Às vezes eu faço com tapioca se o paciente tá com diarreia. Então a gente sempre dá uma adaptada, né? Então, que diarreia é outro sintoma, né? Depende. Então faz muita prisão, então varia obstipação, ou faz muita diarreia. E a gente adapta a alimentação desse paciente conforme, né, a necessidade. Exatamente. Por isso que não existe isso de fazer uma coisa para todo mundo, não é fórmula mágica. Mas sabe que em relação ao docinho, eu sempre falo para paciente, tá com muita vontade? Come. Porque às vezes você fica com aquela vontade, e você fica. E aí tem uma hora que você fala, não, agora eu vou comer. Aí você senta e come o bolo inteiro. Então, às vezes é melhor, tá com aquela vontadezinha, come um brigadeirinho depois do almoço, come um pedacinho de chocolate depois do almoço. Porque o teu lado psicológico, ele ele é atendido também. Sim. Então, tem paciente que fala, né?
Você não precisa, porque senão você fica o dia inteiro beliscando também. Eu vou lá, pego um pedacinho, daqui a pouco eu vou lá, pego outro pedacinho Aí eu fiz a panquequinha de banana, aí daí eu coloquei uma geleia no pão, e daí vai. Então é melhor que você coma aquele brigadeirinho, que você coma aquele bolo que você tá com vontade, específico, daquela padaria específica, do que você fique com aquela coisa de beliscar. Só evitar a rotina, né? Sim, isso que eu falo. Todo dia na padaria específica. Eu falo, não dá pra enfiar o pé na jaca. Tá? Principalmente mama, eu falo sempre pra elas, se a gente enfiar o pé na jaca, a gente ganha 10, 15 quilos durante o tratamento. O que vai influenciar na sua resposta, não adianta. Agora, se a gente cuidar, né? Comer um docinho de vez em quando, comer uma pizza de vez em quando com a família, porque é importante socializar também, ter o social. A gente ganha ali 2, 3 quilos que a gente consegue perder no pós. Ali durante a hormonioterapia, por exemplo. Sem a químio estar ali junto. É mais fácil do que perder 15 quilos. Né? Então eu falo, faz diferença esse acompanhamento nutricional, principalmente por causa disso. Eu queria perguntar da alimentação no pré-operatório, mas eu lembrei de uma coisa agora, e essa é a próxima. Comer alimentos crus. Porque tem as pessoas costumam dizer, não come salada, não come peixe cru, não sei o quê. É isso mesmo? Então, assim, depende. Por exemplo, peixe cru, que é a comida japonesa. Por que a gente pede muito para evitar? Porque é uma comida manipulada. Eu não sei como aquela pessoa que manipulou aquele alimento, ela lavou a mão, como foi a higiene. Então, o risco de uma infecção alimentar com comida japonesa, ela é mais alta naturalmente, né? Então, imagina no paciente já imunodeprimido, né? E tem aqueles peixes que a gente vê que parece que eles são mais tóxicos. Exatamente. Né? Então, a gente tem que evitar nesse momento a comida crua, até por isso. Exato. Né? Então, assim, é diferente e os pacientes não podem confundir isso de uma salada ou de uma fruta. O paciente tem que comer salada e fruta cruas durante o tratamento. Hoje a gente não tira mais, só que desde que bem higienizado. Então o que eu peço pro paciente? Dentro de casa, você sabe que você lavou, você cortou com a faca certa, ótimo, tem que comer. Lava antes de guardar na geladeira, deixa de molho hipoclorito, lava em água corrente. Deixa fechadinho, guardado, né? Porque às vezes as pessoas deixam aberto na geladeira. Exatamente. Ou chega do mercado, joga tudo lá na geladeira, não adianta. Então eu falo pro paciente, agora, vai num restaurante, por exemplo. Você não sabe se foi bem higienizado, você não sabe se a mesma faca que cortou a carne, cortou a salada. Então, tenta pegar a coisa mais cozida ali no restaurante. Agora, dentro de casa é importante, porque eu preciso que o teu intestino funcione. Eu preciso dessa fibra, eu preciso dessas vitaminas que estão ali. Então, esse mito do alimento cru, ele ainda existe. Não deveria, mas ele existe. Claro que alguns alimentos não podem. Então, carne crua não pode. Comida japonesa tem que evitar. Então, agora, salada, fruta, tem que comer, é importante. Isso vai fazer muita diferença. E a alimentação? Antes de ir lá para a doutora Karina operar, tem alguma alimentação específica que pode ajudar na recuperação? Sim. Então, o consumo proteico também é muito importante nesse pré-operatório. Quanto mais massa muscular esse paciente vai para a cirurgia, melhor é o pós-operatório. Melhor a cicatrização. Exatamente. Né? Então, quanto mais gordura esse paciente tem, pior é a cicatrização desse paciente, mais inflamado esse corpo é. Então, é o maior risco de infecção no pós-operatório. Então, a gente cuida muito dessa alimentação justamente para esse pós-operatório ser mais fácil. Então, sim, tem várias coisas que a gente pode fazer no pré-operatório para ajudar esse pós. Tem alguns suplementos hoje específicos no pré-operatório que a gente utiliza, que ajudam muito nessa resposta do pós-operatório. Faz diferença. E doutora, tem gente que não tem esse tempo de se preparar porque não faz a quimioterapia antes, já vai direto para a cirurgia. Mas e dá aí, tempo. Qual que é a indicação? Dá tempo, Vanusa, dá tempo. Porque entre o diagnóstico até a gente decidir que o tratamento vai ser realmente a cirurgia como primeira escolha, a gente tem aí uns 20 dias, 15, 20 dias. Então, é nesse período que a gente já orienta que passe com a Nutro para poder ter toda essa orientação de alimentação, ou se é uma paciente diabética, que a glicose está muito alta, né? Então, reduzir essa glicose, esse índice glicêmico, ele tem que estar no nível adequado, porque isso é uma das maiores causas nossas também, de má cicatrização, né? Além de todos os riscos, mas falando principalmente em recuperação de cirurgia e cicatrização. E quando nós estamos ansiosas,
nervosas, nós tendemos a comer mais. Sim, então. Nossa tendência é comer mais, né? E comer mais açúcar. E daí a glicemia, que já normalmente sobe quando estamos mais nervosos, sobe mais ainda quando a gente come mais açúcar. Então faz diferença. Então, às vezes, o paciente chega ali comigo 7 dias antes da cirurgia. E ele fala, nossa, mas não é muito pouco tempo? Eu falo, não. Porque o que eu vou te ensinar agora, você também vai usar no teu pós-operatório. Agora eu lembrei da glicemia, lembrei de um vídeo, que eu quero ainda falar do pós-operatório, mas eu lembrei de um vídeo onde a pessoa fazia o seguinte, ela fez um teste, então eu não sei se existe estudo científico. Ela começava comendo um dia pelo arroz, feijão e por último o brócoli. E as outras coisas. Daí no outro dia, e media a glicemia. No outro dia ele começava pelo brócoli, pelo tomate, depois arroz e feijão. E nesse segundo dia, a glicemia não ficava tão alta. Por ele, o que dizia no vídeo é que ele começava pela fibra. Sim, isso tem, Sim, faz sentido. Faz bastante. Por isso que a gente fala... A ordem dos fatores faz a diferença. Sim, a gente tem alguns artigos que mostram isso mesmo. É claro que depende muito também do paciente, daquele metabolismo daquele paciente. Então, tem paciente, às vezes, que come a salada junto com a comida e... Tudo bem. Exatamente. A glicemia fica boa ali. Porque ele consome uma quantidade boa de salada ali junto. Mas tem paciente que só funciona quando come a salada antes. Não adianta. E a gente tende a comer menos quando come a salada antes. A gente... Sim. Não adianta. Se você deixa a salada pra depois, ou você coloca no prato... Você coloca muito pouquinho, não adianta, né? Então, quando você tenta fazer um prato antes, você já chega com fome. Você faz um prato de salada maior, não adianta. Eu não sei vocês, a estratégia que vocês usam em casa, mas olha, quando eu quero que todo mundo coma salada, eu preparo bowls individuais, tempero, porque o povo tem preguiça de temperar. Isso mesmo. E coloco lá. Aí todo mundo come a saladinha toda. É uma beleza. Como eles têm preguiça, né? De comer a salada. Principalmente no inverno. Aqui no Curitiba, gente. Até eu que gosto. Aí é interessante no inverno é substituir talvez por uma sopa de legumes, tentar esses legumes mais quentes, eu falo pro paciente, às vezes não precisa cozinhar, mas talvez colocar no vapor. Sim. Se você tá terminando de comer o arroz, coloca ali, de cozinhar o arroz? De cozinhar o arroz, você coloca ali um pouquinho, um repolho, né? Então, você coloca bem pouquinho ali só pra dar aquela cozinha. Fica mais quentinho, porque isso às vezes traz aquele conforto de comida quentinha no frio. Do frio, né? Então, é um jeito da gente comer mais vegetais no inverno. Principalmente aqui em Curitiba, que faz frio 9 meses do ano. Mais ou menos, ultimamente. Ultimamente não calor. Exatamente. E aí, no pós-operatório, como é que é? Tem que ter cuidados também? Sim, no pós-operatório. Principalmente porque eles são anestesiados. E na anestesia, no do intestino, prende que é uma beleza. Fica mais lento. Não adianta. Então, a digestão fica mais lenta, o intestino fica mais lento. Então, por isso que é importante a orientação pré-operatória, porque a gente faz muito do pós-operatório nessa orientação também. Então, quanto mais leve for a dieta... Quanto melhor for a qualidade, mais fácil vai ser a recuperação desse paciente. A digestão, o intestino volta a funcionar muito mais fácil, muito melhor. Às vezes sem usar tanto medicamento, né? Que às vezes traz mais... problemas. Exatamente. E a gente usa bastante analgésico e isso tende a, né, que esse movimento intestinal seja mais lento, isso deixa o intestino mais parado mesmo. Então, e aí também precisa caminhar, né? Sim. Super importante. Tem paciente que, por exemplo, operou num dia, no outro dia você vai conversar com ele e falou, não, eu comi feijoada, eu tava com muita vontade. Daí ele fala, não, mas agora minha barriga tá enorme, eu não consigo dormir, eu não consigo respirar, o que eu faço? Eu falo, bom, agora... O peixe morre pela boca. Agora, exatamente, agora vamos tentar, o tempo. Vamos tentar um chazinho, exatamente. É o momento do jejum pra porque, adianta, porque feijão fermenta, porque carne de porco é gordurosa. Foi a laranjinha que ele comeu junto com a feijoada. Que sempre. Exato. Então, não entendo, por isso que as orientações no pós-operatório são muito importantes, do pré e do pós-operatório. Faz muita diferença. Já que você falou de feijoada, aquela laranjinha e a couve ajudam na digestão? Então, Então, assim, a gente fala que o ferro, ele é melhor absorvido com a vitamina C. Então, por isso que a gente come a laranja no pós. Olha. Né? Então, ela ajuda. Mas vem muito do mito também um pouco, sabe? Mas sim, ela ajuda na digestão. Pode ver, quando você come aquela laranja, parece que dá uma refrescada, né? Sim. Às vezes é até psicológico, mas ajuda. Agora... A questão do tamoxifeno e aumento de peso. Quer dizer, você já passou pelo processo lá de quimioterapia, cirurgia, radioterapia, engordou um pouquinho, mas às vezes está retomando o peso e de repente entra o tamoxifeno.
E aí Essa eu acho que é a maior queixa das pacientes, né? Por quê? Porque o tamoxifeno é um bloqueio hormonal. Então, a paciente ele tem um bloqueio hormonal seletivo, mas uma das maiores queixas é o ganho de peso pelo bloqueio hormonal. E aí, nesse momento, com esse bloqueio do estradiol, o que acontece com a nossa composição corporal? Ela se modifica. Então, a gente ganha mais gordura e tende a perder mais massa magra. E o músculo, ele é um órgão superativo que tem bastante metabolismo e a gordura não. Então, nesse momento, o nosso metabolismo, ele é invertido. Então, a gente começa a ter uma tendência a queimar menos caloria e ganhar mais peso, né? Então, é aquela luta nesse momento de tentar não ganhar peso. E tentar isso através da atividade física para você diminuir essa massa gorda, da gordura, e ganhar a massa magra. E aí, claro, a nutrição tem que entrar para ajudar, né? Aí entra a Jennifer. Aí como é que entra entra, assim? Como é que faz esse milagre, gente? Então, quando a paciente já vem comigo desde a quimioterapia, é mais fácil. Porque você já tá ali um passinho de cada vez. Quando ela chega ali na hormonioterapia, ela já entende o que tá acontecendo, ela já sabe o que vai acontecer. Já viu benefícios. Exatamente. Né? Ela já sabe o que vai acontecer na hormonioterapia, porque eu já tinha avisado ela. Então, a gente entra, né, com muito mais força na hormonioterapia. É uma paciente que às vezes tem sintomas, vai ter, não adianta, na hormonioterapia, sintomas diferentes da químio, mas são sintomas mais fáceis, vamos dizer assim. Então, quando o paciente vem da químio, ele entra na hormonioterapia, às vezes ela dá aquele gás, ela fala, ok, eu tô sentindo ali o calorão, eu tô sentindo, mas eu tô bem, eu tô conseguindo me alimentar, não tenho tanto enjoo, então bora pra atividade física. Agora tem paciente que quando chega pra mim só na hormonioterapia, ela fala, porque daí faz dor muscular, uma fadiga, começa a ver esse ganho de peso, começa a ficar nervosa, e é aquele momento que bate aquele, sabe, desespero, deita no sofá e fica. A autoestima vai lá pra baixo do pé. Exatamente. E aí, quando elas chegam, e é bem importante, a gente falar pra elas que quanto mais a gente cuida, quanto mais atividade física a gente fizer, daqui 1 ano, e isso é importante também a gente falar, você vai olhar pra trás e vai falar, nossa, que bom que eu comecei. Porque não é um resultado que você vai ver em 3 meses. Em 4 meses. Não é um resultado de um paciente que não faz hormonioterapia, né? Um paciente ali que não está em tratamento oncológico, que a gente vê diferença em 3, 4 meses. Sim. É um paciente que vai demorar. É passinho de formiga mesmo. Mas que vai fazer muita diferença daqui a 1 ano. Então é isso que elas... eu faço elas entenderem e explico pra elas. E depois de 1 ano, quando a gente tá ali, né, no acompanhamento, elas voltam e falam, nossa, que bom que eu consegui, que eu vim aqui, que bom que eu comecei há 1 ano atrás. Que bom que eu comecei há 1 ano atrás, exatamente, é a longo prazo. É resistência e resiliência, eu falo, porque olha, não é fácil. O próprio tratamento, né, dura ali uns 11 meses, ele exige isso, né? Você tem que ter paciência, você tem que ser resiliente diante dos empecilhos ali que aparecem. E o tamoxifeno é ali um tratamento de 5, dependendo... 5, às vezes até 10 anos, isso. Né? Então, assim, é um tratamento que no começo ele pega mais. E daí, com o tempo, às vezes, o corpo vai... O paciente já sabe o que está acontecendo, vai acostumando. Com os sintomas. A gente vai manejando os sintomas, o calorão, a gente vai manejando. E aí, o que acontece é que as coisas vão ficando mais fáceis, sabe? E o calorão não é só quem toma tamoxifeno. As mulheres, em geral, assim, um bom número passam por isso na menopausa. 80% das mulheres vão ter calorão na menopausa, né? Tem alimentos que aumentam o calorão e outros que ajudam a controlar? Sim. Então tem que tomar cuidado com pimenta, com muito gengibre, porque naturalmente eles já aumentam o calorão. E na mulher ali, café aumenta o fogacho. A cafeína, exatamente. Então são alimentos que a gente tende a diminuir para ajudar. Outra coisa é que a gente não pode trabalhar, principalmente com fitoterapia na quimio, na hormonioterapia. Então a gente evita essas cápsulas, esses chás que às vezes a gente pode fazer. E tal, né? Que a gente pode fazer às vezes em pacientes que não estão em hormonioterapia. Então a gente acaba trabalhando com outras formas. Mas você sabe, Jennifer, que tem um estudo recente publicado, acho que foi o ano passado, até vou dar uma olhadinha nisso, que houve uma liberação no uso desses derivados de soja. Derivados, isso. Esses realmente estão liberados. Tanto que a soja, agora antes a soja era totalmente proibida e hoje a gente já não proíbe mais a soja. Então a gente já trabalha com ela a nosso favor. Eu acho que é bem isso que você falou. Fitoterápico, quando a gente pensa maca peruana, por exemplo. Exatamente. Isso a gente ainda não tem nenhum estudo que comprove, né, segurança no uso de pacientes oncológicas, né, pacientes oncológicas de mama.
mama. Então, esse realmente ainda a gente não pode Tem alguns fitoterápicos que a gente utiliza em paciente que não está em tratamento hormonoterápico, que ajuda muito no calorão, mas que infelizmente eu não tenho essa segurança para usar no paciente. Sim, Mas realmente a soja hoje tá vindo, a gente tá até feliz, porque antes a gente proibia tudo da soja. A soja de hoje é o ovo de ontem. Exatamente. Então é o que está acontecendo agora. Então a gente está começando a trazer a soja para o paciente. Então, claro, aqui a gente ainda toma um pouco de cuidado, porque a gente tem muito da soja transgênica. Sim. E a gente não tem estudos ali a longo prazo ainda. Então a gente tem aquele cuidado, mas a gente está trazendo a soja a nosso favor agora. Isso é muito bom. Porque é uma fonte de proteína boa, né? Sim, a gente usa o tofu, tudo que é coisa que a gente, né, antes ficava morrendo de medo. E o paciente mesmo já vinha com esse medo, né? Então agora a gente já consegue usar com maior facilidade. Outra coisa que ajuda muito no calorão é a acupuntura. Ela tá ajudando, ela ajuda muito os pacientes. Então eu falo, às vezes não dá pra gente fazer a fitoterapia, mas dá pra gente. Sim, com certeza. A gente vê como tratamento de fogacho, né? Quando o que a gente tem? Fora medicamentoso, que pouca coisa também a gente pode usar, né, nas pacientes oncológicas. Primeiro, atividade física. Ela tem um impacto enorme. Como é duro a gente bater nessa tecla toda vez, né? Todo mundo, eu já sei real, disso, né? Eu tô cansado. Sim, mas atividade física é o que tem maior impacto no fogacho. Acupuntura, yoga, prática de yoga também. Já tiveram trabalhos. Né? Tem muito artigo científico com yoga e paciente, principalmente de mama, com resultados muito legais. Então, não é toda mulher que gosta. A gente fala, às vezes elas falam... Meio parado. É meio parado. Mas as pessoas é meio parado. têm uma impressão errada do yoga, né? Porque, na verdade, cada asana daqueles, cada pose daquelas, é um grande desafio você conseguir fazer. Gasto de energia. Então você acha que você vai ficar lá fazendo Não. Você realmente tem o tempo todo um desafio a Eu acho que te traz a parte importante de equilíbrio, né? Quando eu falo equilíbrio... Conhecimento corporal, Exato, né? Conhecimento corporal, equilíbrio, concentração, que as pacientes que estão em tratamento com os bloqueios hormonais sofrem muito com essa parte de cognição, que vão perdendo memória, concentração. Perdendo memória, sono, perde o sono. A qualidade de sono é muito ruim e o sono é muito importante. Tem um chazinho bom para sono? Melissa, erva doce, né? Então, ficar fora das telas. Isso que eu ia falar agora. Então eu falo para o paciente, às vezes você não consegue dormir 8 horas, porque não é todo mundo que consegue dormir 8 horas, mas quanto melhor for a qualidade desse teu sono, mesmo que seja um sono ali de 5, 6, né, horas, claro que ideal seriam 8, mas quanto melhor tiver essa qualidade de sono, só vai trazer benefício. Claro. Então esse sono, esse de tirar as telas, né, de não ficar mexendo no celular, de não ficar assistindo televisão, de ler um livro, às vezes, ajuda a acalmar. Uma luzinha baixa, né? Porque o sono faz muita diferença. E os pacientes ficam com sono assim... Às vezes é a paciente que já vem dormindo muito tarde, então ela chega dormindo 2 horas da manhã. Então, às vezes é paciente que janta 11 horas da noite e vai dormir às 2 da manhã. Então, você fala assim... É uma mudança de hábitos que muito precisa, grande. né? Então, não precisa jantar às 7, eu falo pra elas. Mas então, que tal a gente jantar, em vez das 11, a gente jantar às 10? E assim a gente vai indo devagarzinho. Até acostumou às 10, agora que tá às 9. E aí a gente dormir, em vez das 2, a 1 hora. Então, assim, a gente vai indo devagarzinho, que faz muita diferença. Sim. O sono, gente, faz muita diferença no tratamento. Pra quem não tá doente, já faz. Exato, imagina isso pra que eu ia quem falar. tá Acho que esses são os pilares hoje, talvez, dessa medicina mais moderna que a gente quer atingir, né? Então, a gente tem que ter uma alimentação melhor, a gente tem que praticar atividade física, a gente tem que dormir melhor, né? E pensar também... ter saúde mental. Saúde mental, né? Pensar, às vezes... frequentar uma igreja ou ter algum meio de praticar a espiritualidade também é bom, né? Sim. E eu falo, às vezes o paciente chega e fala, mas é muito bonito vocês falarem isso. Só que eu trabalho fora, eu tenho um filho para cuidar. Como é que eu vou fazer atividade física e, né, yoga e... Então eu falo, hoje a gente preconiza ali que são 30 minutos todo dia de atividade física ou 3 vezes na semana, 1 hora. Então assim, faça uma caminhadinha de 30 minutos em volta da sua casa. E é diferente você sair para caminhar do que você sair para fazer alguma coisa, né? Então, vou fazer... Se dedicar àquilo, exatamente. Né? Então, mesmo que seja só uma caminhada, que a gente fala, já faz muita diferença. E também dá para fazer exercício usando o computador, gente, né? Hoje a gente tem... Claro que tem um acompanhamento, é muito importante. Mas hoje a gente tem métodos muito... A gente tem uma facilidade muito grande, né?
Eu falo para os pacientes, olha, comece com 10 minutos. Exatamente. Falei, comece 10 minutos 2 vezes por semana. Assim, vai acrescentando. Eu tô nessa luta. É isso. Uma hora você vai criar o hábito, né? Você sente O exercício falta. é um hábito, você sente falta. A pandemia acabou com o meu hábito. Mas de quase todo mundo, os E pacientes. depois que você para, é difícil voltar. Você Difícil. tem que vencer essa inércia do corpo parado. É muito difícil. Ela tem que fazer parte da rotina. Tem. E agora sim, pra gente encerrar, como é que eu mantenho a minha saúde, me mantenho saudável, lançando mão do que eu tenho à disposição na alimentação no pós-câncer? Então, isso é importante também, porque o que acontece? Hoje, os pacientes, e a gente fala para eles no tratamento ali na químio, que é importante para a quimioterapia, claro, né? Para o desfecho, para o menor risco de recidiva. Então, mas aí quando acaba o tratamento, eles pensam, ok, acabou. Vou voltar pra minha vida normal. Tô na vida. Exatamente, vou voltar. Vou voltar para meus drinks, né? Vou voltar para meu, né? Pra tudo que é minha pizza 2 vezes por semana. E não é assim que funciona. Então, a gente sabe, os sobreviventes do câncer, eles precisam se cuidar. Porque tem o menor risco de recidiva quem se cuida. Não adianta. A gente precisa ter quanto menos gordura corporal você tiver, menor o risco de uma recidiva. Então, eu falo pro paciente, tudo que você aprendeu agora, você vai levar pra tua vida toda. Então, não é só durante o tratamento, é pra sempre. Então, isso que eu tô te ensinando agora, não é uma coisa pontual. Tem que virar rotina. Vai virar uma rotina. E veja, você tá aprendendo na pior fase da sua vida, tá mais difícil. Então, veja que isso aqui, que tá sendo a pior fase, na melhor fase, vai ser fácil. Muito mais fácil do que tá sendo agora. Então, a gente aprende na pior fase e na melhor fase aquilo já veio junto. Então, é importante, porque vai fazer diferença no futuro. Sim. O que a senhora acha, doutora Karina? Como é difícil mudar hábito, né? Muito! Eu entendo os pacientes, eu entendo por nós mesmos, Claro. né? A gente sabe todo dia o que a gente precisa fazer. Às vezes eu tenho juro, me dá vergonha de falar para os pacientes, de novo, você está me falando isso, da alimentação, da atividade física, mas é isso. A partir do momento que, quanto antes a gente entender que essa nossa mudança de hábito, que é para a vida toda, isso não é só para agora, não é só para durante o tratamento, mas é para evitar a recidiva, é para evitar. Quantos tumores a gente sabe que tem relação com a alimentação, né? Não é só mama, nós temos acho que 12 tipos de tumores que têm relação com a alimentação, doença cardiovascular, pensando numa longevidade, pensando em como a gente também quer envelhecer, né? A gente quer viver muito, mas viver bem, com qualidade. Com qualidade né? de vida. Então, veja, um paciente que chega pra mim com 60 anos, e eu falo isso pra ele, né? Dando um exemplo. Eu falo, são 60 anos fazendo a mesma coisa, da mesma forma. Então, não vai dar pra gente mudar de um dia pro outro. Não é assim que funciona. E eu nem quero que você faça isso, porque se você fizer isso num dia, no outro dia você vai acordar cansado. Então, se você começar a fazer atividade física agora e você for correr no parque por 1 hora, amanhã você vai acordar com dor. Com dor no joelho, com dor na coluna, com dor no quadril, e você não vai fazer mais nada, porque você tá com dor. Então, são pequenos passos para mudar. Então, são 60 anos fazendo da mesma forma. Então, calma. Vamos com calma, né? Então, isso é importante, né? Sim. Cada dia um passo. Trabalho de formiguinha, isso mesmo. Jennifer, muito obrigada, doutora Karina, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, gente, adorei o papo. Sim, tem tanta coisa pra falar. Tem ainda muita coisa e eu acho que a gente vai ter que repetir essa conversa, né? Com certeza. E eu quero até pedir para quem nos assistir aqui, deixar suas perguntas, Sim. assim, da próxima vez a gente já traz assuntos que as pacientes, os pacientes querem ouvir. E como eu falei, aqui teve papo não só para quem está em tratamento contra o câncer. Exato. É para todos nós, é para a sim, vida. exatamente. Muito obrigada. Obrigada. Espero vocês aqui no próximo CDM Cast.